Existem personagens que são escritos para serem verdadeiros retratos geracionais. Dentro da narrativa, o arco daquele herói, vilão ou figura histórica é pensado justamente para refletir os vícios comportamentais e as tensões sociais e políticas de uma determinada época. Um dos exemplos que eu mais gosto de usar para mostrar a potência desse tipo de personagem é o John Bender do filme O Clube dos Cinco. Ele é o rebelde clássico de jaqueta jeans dos anos 80, o cara que personifica o cinismo e a revolta contra a autoridade imposta. Bender também reflete um fenômeno muito presente nos Estados Unidos daquela época, o abandono familiar e uma repulsa institucional típica da geração X. Um sentimento que mais tarde explodiria no movimento grunge, potencializado pelo Nirvana. E eu acredito que foi exatamente essa a intenção do Matt Reeves ao escrever The Batman, ou para os íntimos, o Bat Pattinson. Essa versão do Robert Pattinson tem diferenças notórias e até grotescas em relação a outras adaptações famosas do Homem-Morcego. O Batman sempre foi um ótimo termômetro para mudanças geracionais, mas o meu foco principal nesse vídeo será nessa versão mais recente, porque ela foi escrita de forma cirúrgica para retratar um Bruce Wayne que cresceu junto de uma geração quebrada que tenta sobreviver a um sistema igualmente quebrado. E para entender isso, não podemos olhar só para o Bruce Wayne, mas também para o que o cerca, o que o ameaça, o que ele mesmo persegue enquanto figura quase paterna, a cidade de Gotham e a sua elite. Meu nome é Davi Pirajá e hoje eu vou dissecar The Batman para mostrar por que essa versão do Robert Pattinson mexeu tanto com você. Porque esse não é só mais um Batman sombrio que parece ouvir My Chemical Romance. Esse é um Bruce Wayne isolado, desconfiado do mundo e preso em uma cidade que parece apodrecer junto com ele. Se você gosta desse tipo de análise, então já deixa o like, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. E também se inscreve no meu canal. Mais de 90% das pessoas que assistem meus vídeos ainda não são inscritas e cada inscrição ajuda demais, confia em mim, vamos nessa. Logo nas primeiras cenas de The Batman, somos apresentados a um personagem vital para o desenvolvimento da trama. E não, eu não estou falando da mulher gato da Zoe Kravitz, mas sim de Gotham. Acontece que a cidade foi extremamente maltratada nas últimas adaptações. Na trilogia do Nolan, por exemplo, ela é extremamente genérica. O diretor escolheu Chicago para rodar seus filmes, e o resultado é uma Gotham inexpressiva e inesquecível, que pouco adiciona à mitologia do personagem, o que não faz sentido, porque o Batman depende de Gotham. Ele só é o Batman por causa dos horrores de uma metrópole daquele tamanho conseguem produzir. Mas parece que Matt Reeves sentiu a necessidade de resgatar uma Gotham com personalidade, uma personagem que, mesmo sem falar ou se materializar em carne e osso, tem uma presença sufocante na história e na fotografia do filme. A Gotham de Reeves é um retrato perfeito de uma grande metrópole americana decadente. É a cidade cercada de arquitetura clássica e opressiva da virada do século XX, lembrando muito grandes centros urbanos do leste americano como Washington e Filadélfia, ao mesmo tempo que possui grandes telões de LEDs, arranha-céus, o que há de mais moderno no urbanismo americano. Gotham soa como aquela cidade que viveu seu auge nos anos 70 e 80, e desde então só apodreceu. Suas ruas sempre são escuras, molhadas e sujas, tomadas por gangsters e usuários de drogas. O importante dessa caracterização, para além das semelhanças com os quadrinhos, é imaginar quais as consequências de se crescer em uma cidade assim. Em The Batman, tanto Bruce quanto Charada aparentam ter a mesma idade, portanto podemos considerá-los millennials, que nasceram justamente na época em que Gotham começou a se degradar. E ambos parecem ter uma certa repulsa pelo que a cidade se tornou. O próprio personagem do Paul Dano afirma que todas as tentativas de consertar Gotham falharam, e que no fundo pouco importa o resultado das eleições que ocorrerão durante o filme. O Charada é construído inclusive como uma vítima direta de uma Gotham segregada, e que graças ao seu estado atual não consegue produzir nada além de gangsters e malucos. Isso também é mostrado na série de spin-off do Pinguim, onde vimos os subúrbios que os jovens só conseguem trabalhar se forem para gangues de suas regiões. A Gotham em The Batman se torna marcante justamente por parecer tanto com grandes centros urbanos modernos, tomados por guetos, usuários de drogas e degradação urbana, como São Paulo, Londres e Nova York. A sensibilidade que nós temos por Gotham se dá justamente por ela parecer com uma cidade que está morrendo aos poucos, se tornando um verdadeiro inferno de concreto, tão parecido com as cidades que moramos atualmente. Em qualquer adaptação do Batman, os pais do Bruce são tratados como as pessoas mais íntegras e honestas da cidade, tanto que eles servem como uma espécie de pêndulo moral para Bruce se tornar o que ele é. Porém, nessa versão do universo da DC, Martha nasceu na família Arkham, a maior dinastia familiar em Gotham,
além dos Wayne. Acontece que Martha tinha sérios problemas psiquiátricos e assassinou sua família sendo jogada em vários asilos quando era mais nova, algo que nunca foi exposto graças ao seu dinheiro. Quando um jornalista chamado Edward Elliot tentou investigar a tragédia, ele acabou sendo assassinado a mando de Thomas para proteger a sua campanha a prefeito. E aqui eu quero que você imagine bem a coragem imensa do roteiro do Matt Reeves, que desconstrói a imagem dos Waynes de duas maneiras brilhantes. A primeira, do ponto de vista do cidadão comum. Imagine que um simples habitante de Gotham, que via no casal Wayne a sua última esperança, eram pessoas genuinamente comprometidas com o futuro da cidade, dispostas a doar parte de sua fortuna para revitalizá-la e combater o crime. A revelação que eles também eram corruptos destrói completamente essa ilusão. A segunda e mais cruel é do ponto de vista do próprio Bruce Wayne. Imagina o quão bizarro e devastador é descobrir isso sobre seus pais, que sua mãe enfrentava graves problemas psiquiátricos e a forma como a cidade lidou com isso, e que seu pai foi mandante de um assassino para encobrir a situação. De repente, Bruce descobre que todo o seu sofrimento e toda a sua cruzada que ele iniciou como Batman eram baseadas em uma mentira monumental. Veja bem, se nem o casal mais íntegro, não só de Gotham, mas de quase toda a cultura pop, conseguiu se manter honesto nesse universo, então quem conseguiria? E pior ainda, por que alguém tentaria? Por que o próprio Bruce continuaria vestindo a capa e fazendo o que ele faz, se o seu principal motivo de lutar acaba de ser desmascarado? Para mim, essa mudança na mitologia dos Wayne tenta retratar não apenas a falência moral de Gotham, mas como a nossa própria elite piorou. É uma reflexão de como as elites se tornaram cada vez mais corruptas, manipuladoras e mentirosas, não importa o quão benevolentes elas pareçam ser. Durante o filme, o Charada cita um fundo para a revitalização da cidade, idealizado por Thomas Wayne. O fundo parecia ser uma última tentativa de recuperar Gotham através de investimentos doados pelas famílias mais ricas e influentes da cidade. Só que, após a trágica morte dos pais do Bruce, ele acabou se transformando em um grande fundo de financiamento e lavagem de dinheiro da alta classe corrupta de Gotham. E aqui, Matt Reeves introduz outro elemento fortíssimo que está muito presente no imaginário das gerações Y e Z, a descrença nas instituições. Mas não é só a descrença, é a certeza absoluta que o tal sistema, os grandes poderes e as elites são completamente corruptos. Em The Batman fica muito claro que desde a polícia até o prefeito, passando por juízes, desembargadores e promotores, todo mundo tem um preço e todos trabalham para o mesmo dono, a família Falcone. Não estamos falando apenas daquela máfia romantizada dos anos 30. Trata-se de uma máfia extremamente corporativista, que opera tráfico e fabricação de drogas como uma verdadeira mega corporação. Eles lucram bilhões e, como vemos também na série Pinguim, recrutam jovens desesperançosos da cidade como mão de obra barata. Toda a burocracia existente em Gotham funciona em torno de propina, acordos e ameaças. O prefeito faz uma apreensão de drogas combinada com a máfia, que aceita o acordo por saber que o promotor não irá seguir com a denúncia, uma vez que ele recebe uma humilde mesada de $10 mil para encobrir casos ligados a mafiosos. Para além de uma narrativa antissistema que pode parecer clichê, Reeves consegue transformar algo imaterial em um elemento visível ao público naquele universo. O espírito de descrença que ronda o cânone do filme é tão grande que nem os próprios entes públicos acreditam mais no pacto que eles deveriam preservar. Esse espírito é a representação quase que visceral de quem cresceu nos anos 2000. Você percebeu que existe uma enorme diferença entre o Bruce Wayne do Batverso e todos os outros Bruces retratados no cinema? Todas as versões do Bruce, principalmente a escrita pelo Nolan, tinham o seu lado executivo mulherengo. Cenas que mostravam Bruce de terno, acompanhada de garotas lindíssimas, resolvendo problemas de um grande executivo, são comuns desde o Batman de 89, escritos pelo Tim Burton, até o Batman do Affleck. Acontece que, de 89 pra cá, ser um grande executivo de uma empresa sempre pareceu uma espécie de sonho distante para grande parte do público-alvo. Todos queriam ser engravatados bem-sucedidos, mesmo sabendo que a maioria de nós jamais chegaria perto desse status. E por isso, todos esses diretores usavam esse fator para mostrar ao público como o homem por trás do Batman tinha uma vida quase que comum, desejada por grande parte dos moradores das grandes cidades americanas. Bom, acontece que isso mudou. Em The Batman, não vemos o Bruce como um executivo bem-sucedido acompanhado de garotas. Na verdade, mal vemos como um Wayne. Isso não é à toa. O sonho de se trabalhar em grandes centros corporativos está morto.
e mais inalcançável do que nunca. Se você quer introduzir o Batman a uma nova geração, você precisa adaptá-lo a novas vontades e fetiches. E ser um corporativo yankee com certeza não é uma delas. Mais do que isso, o Bruce do Robert Pattinson parece odiar a todo momento o fato dele ser um Wayne. Se você parar pra pensar, isso faz todo sentido. Quando você lembra que o diretor Matt Reeves já declarou abertamente que a sua versão do Cavaleiro das Trevas foi fortemente inspirada em um de seus grandes ídolos, o Kurt Cobain. Chega a ser irônico que um dos maiores ícones do final da geração X e do início da geração Millennium tenha inspirado exatamente o Batman do mundo pós-anos 2000. Afinal, os sintomas de ambos são basicamente os mesmos. Vemos uma angústia orgânica e quase que inexplicável, um desconforto latente com a própria fama e riqueza. É como se o Bruce carregasse um fardo imenso, sem jamais compreender a natureza do mundo que o cerca. Existe uma recusa categórica em vender a sua identidade, e talvez até uma clara dificuldade em compreendê-la. Isso fica evidente na própria evolução da narrativa, focada na transição do Batman de um símbolo de vingança para um símbolo de esperança. Ainda assim, da mesma forma que Kurt Cobain, tanto o Batman quanto o Bruce, concebidos por Matt Reeves, transbordam autenticidade. Eles soam como algo genuíno e dotado de uma personalidade inegavelmente forte e marcante. A maior prova dessa estética é o fato do Bruce escrever diários. Sim, um detalhe crucial que passou despercebido por muitas pessoas no filme. Grande parte da narrativa é conduzida pela voz do Robert Pattinson lendo uma espécie de diário de bordo. E convenhamos, existe algo profundamente millennial, quase emo, nessa escolha. Um personagem incapaz de se expressar em voz alta, mas extremamente eloquente quando transforma a própria obsessão em texto. A apatia típica de uma geração que cresceu cercada por telas e que se torna cada vez mais insensível é perfeitamente traduzida na fotografia e na condução de cenas desse filme. O Batman e o Bruce são retratados como seres estranhos, introvertidos e que parecem nunca se encaixar na natureza do mundo ao seu redor. As interações de ambas são sempre restritas, curtas e muito diretas. No final, vemos o Batman que detesta conversar, que se vê cada vez mais aprisionado na sua própria solidão e no seu próprio personagem. No entanto, todo esse drama não foi escrito à toa. Na verdade, o diretor Matt Reeves cria um conflito interessantíssimo ao introduzir o Charada como uma representação de um ressentimento real e palpável. Veja bem, o Charada cresceu como um órfão real, sem dinheiro e sem qualquer rede de proteção. A sobrevivência dele dependia exclusivamente dos fundos que o pai do Bruce dedicava à manutenção do orfanato de Gotham. Acontece que, após a morte do pai do Bruce, esse dinheiro parou de chegar. Você pode até não gostar do desfecho do Charada desse filme, e eu concordo que todo aquele papo de alagar Gotham soa muito exagerado, mas é inegável que a narrativa estabelece um contraste brilhante. O filme nos obriga a questionar a dor de seus personagens. De um lado, vemos o que é o desespero e a angústia genuína de quem não tem nada. Do outro, observamos a melancolia de um Bruce Wayne que muitas vezes soa apenas como uma espécie de grunge de rico. E aqui eu posso explicar, é como se o personagem do Pattinson fosse um millennial hipster de Nova York que está em eterno estado de performance, mas nunca viveu de verdade o que realmente originou aquele sentimento. Aqui, precisamos admitir que Matt Reeves passou bem perto de cair na armadilha de fazer uma crítica rasa e tosca ao clichê do homem rico, poderoso e privilegiado. Ele usa até a personagem da Selina Kyle para flertar com esse tipo de alfinetada, mas felizmente a narrativa não se limita a isso. Na verdade, a grande mensagem que o diretor quer transmitir é como Gotham consegue quebrar as pessoas de maneiras diferentes em castas sociais distintas, mas sempre pela mesma raiz. O Batman do Robert Pattinson não tem a menor fé nas instituições ou na burocracia. A todo momento, ele desconfia de policiais, promotores e juízes, ciente de que o sistema ao seu redor é uma grande farsa e que na prática tudo aquilo já não existe mais. Inclusive, ele fica falando a todo momento que ele é a justiça. É uma obsessão que ele tem. Tanto o Bruce quanto o Batman já não acreditam absolutamente mais em nada. E em certo momento, deixam de acreditar em seus próprios pais, levando a crer que a corrupção que cerca a elite da cidade seja algo quase que endêmico. Essa descrença canalizada de forma brilhante o espírito millennial de um mundo pós
de 11 de setembro, ao mesmo tempo em que a jornada do herói é baseada na vingança. O seu verdadeiro motor é o ódio, a raiva e o ressentimento latente. Com isso em mente, é impossível não notar uma crítica, ou pelo menos um reflexo muito contundente, também voltada para a geração Z. Talvez seja exatamente essa a roupagem de desilusão e rancor que esse Batman tenha gerado tanta identificação no público atual. Logo, é seguro afirmar que o The Batman é uma das reimaginações mais interessantes e provocativas já feitas em cima de um personagem. A nova roupagem criada por Matt Reeves é fascinante não apenas por sustentar um protagonista repleto de camadas problemáticas, mas também por construir um universo ao redor que colabora de forma monumental para os sentimentos que Bruce Wayne carrega. Esse é um complemento narrativo que nunca existiu nos filmes do Christopher Nolan e passou muito longe de dar as caras nas obras do Zack Snyder. E sendo justo, acho que Tim Burton nem precisava se preocupar com isso. Afinal, repito, aquela era uma época que o Batman podia se dar o direito de soar cartunesco, meio brega e até cafona. Hoje em dia, o cenário é outro. O Batman é uma representação perfeita de um jovem que vai para as ruas protestar com a bandeira do One Piece. Seja lá Deus qual será o futuro dele ou dessa galera. Mas eu saiba que eu me incluo nisso, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha e até mais.